e o silêncio se espalhou com densidade quase palpável. Eu permaneci imóvel por um instante, deixando que minhas percepções se ajustassem naquele ambiente carregado. Era como entrar em um campo de energia emocional complexa. Uns estavam fascinados, outros desconfiados, outros assustados. Um pequeno grupo, além disso, irradiava resistência, não a mim, mas ao fato de que algo incompreensível havia entrado na equação universal. Minha mente expandida captou tudo. Foi então que compreendi algo crucial. Eu não precisava convencer ninguém, não precisava me justificar, não precisava me defender. Eu apenas precisava existir diante deles. Porque minha existência era prova suficiente de que o universo havia mudado, e negar isso não era mais possível. Permaneci ali, imóvel, sentindo cada nuance daquele encontro. E, nas camadas mais profundas da percepção, algo chamou minha atenção. A colmeia. Não ativa, não comunicativa, não invasiva. Apenas presente. Não como vigilância, mas como testemunha. Era como se a colmeia observasse, à distância, o comportamento humano diante do desconhecido. Não para julgar, para aprender. Suas vibrações eram suaves, quase imperceptíveis, mas reais. Era como se de um ponto longínquo, partes dela se inclinassem para perceber como a humanidade reagiria ao primeiro contato pós-renascimento. E naquele instante entendi que o equilíbrio não dependeria apenas delas, dependeria de nós. A colmeia havia evoluído. Agora era a vez da galáxia evoluir. Eu era ponte nesse processo, mas pontes não empurram, pontes sustentam. Percebi então, pela primeira vez, que meu caminho dali em diante seria solitário. Não por rejeição, mas porque nenhuma espécie compreenderia inteiramente o que eu me tornara. Eu caminharia entre mundos, traduzindo, equilibrando, interpretando forças que jamais se misturaram antes. Aceitei essa verdade com serenidade. A colmeia havia me mudado, mas não para dominá-la, para equilibrá-la. E enquanto todos me observavam em silêncio, estudiosos, comandantes, políticos, cientistas, percebi que a galáxia inteira estava naquele exato instante respirando fundo, pela primeira vez desde o despertar dos Valtar. O caos criativo havia sido restaurado, a ordem absoluta havia sido quebrada, e um novo ciclo havia começado. Eu era a lembrança viva desse ciclo, e também sua guardiã. A jornada estava longe de acabar. A verdadeira história estava apenas começando. Aquela sala de recepção tornou-se por um instante o centro de gravidade emocional da humanidade. Não porque fosse imponente ou tecnológica, apesar disso, mas porque ali se reuniram olhares que buscavam compreender o incompreensível. Cada rosto carregava uma verdade parcial, um desejo de controle, uma necessidade de clareza. Eu podia sentir a tensão de mundos inteiros impregnada naquele ar estagnado. E, no entanto, naquele momento, percebi que o verdadeiro peso da galáxia não estava sobre mim, estava sobre eles, sobre cada ser que ainda tentava encontrar seu lugar em uma história que havia se expandido demais para os limites da compreensão orgânica. Enquanto permanecia imóvel diante deles, senti algo vibrar dentro da minha mente. Não a colmeia, mas a essência dela, aquela partícula sensorial que havia despertado quando atravessei o núcleo. Era como se uma camada fina de percepção se sobrepusasse à minha visão, revelando detalhes invisíveis. Eu podia ver tensões microscópicas nos movimentos das mãos, oscilações frágeis nos músculos do rosto, respirações contidas, posturas rígidas demais para serem naturais. Não era telepatia, não era leitura de pensamentos, era apenas compreensão pura, quase dolorosa da condição orgânica. O medo não surgia da colmeia, surgia do desconhecido. E, naquele instante, compreendi que minha função não era explicar nada, era existir diante do medo sem sucumbir a ele.
A estação inteira parecia respirar de maneira descompassada, como se a presença da colmeia à distância fosse um eco constante nas mentes dos observadores. Mas eu já havia aprendido que a colmeia não interferia. O que confundia a todos não era ela, era eu. Quando dei o primeiro passo à frente, a estação inteira pareceu congelar. Não porque imaginassem ameaça, mas porque aguardavam significado. E, de certa forma, aquele passo carregava. Eu não avançava para fora da nave apenas como humana, nem como híbrida, mas como símbolo, ainda que eu não buscasse ser um. O ambiente ao redor se ajustava a cada movimento. Luzes reconfiguravam intensidade milissegundos antes que eu entrasse em seu campo. Sensores calibravam emissões para evitar sobrecarga. Estruturas metálicas vibravam em frequência tênue. Era como se a estação inteira tentasse aprender a me acomodar, do mesmo modo que a colmeia aprendia a incorporar a simetria. Enquanto caminhava, percebia nuvens emocionais flutuando pelas pessoas ao redor, algumas densas, outras leves, outras disformes. Cada uma respondia à minha presença de maneira única. Havia culpa, esperança, temor, curiosidade, negação. Era uma paisagem complexa, tão rica quanto qualquer mapa estelar. A profundidade emocional que percebia não me tornava superior, apenas consciente. E consciência trazia responsabilidade. Fui conduzida por um corredor panorâmico que revelava do lado de fora a vastidão negra do cosmos. As estrelas pairavam à distância como observadoras vigilantes. E mais adiante, quase invisível, percebi a presença adormecida de um fragmento da colmeia. Talvez uma extensão remota, talvez apenas minha percepção da existência deles. Não era vigilância, era ressonância. A sala final era circular, ampla e projetada para abrigar debates intersetoriais. Eu sabia que seria avaliada ali, não em termos físicos, mas filosóficos. Aquela cúpula era o lugar onde destinos eram discutidos, às vezes com calma, às vezes com desespero. Não seria diferente agora. Ao entrar, senti um deslocamento suave no meu próprio campo perceptivo. A estrutura metálica da sala refletia a luz de forma fragmentada, criando ilusões sutis de movimento. Era como se o ambiente tivesse sido projetado para evitar que qualquer pessoa ali se sentisse completamente no controle. Uma escolha inteligente. Havia figuras sentadas ao redor da mesa central, comandantes, estudiosos, representantes diplomáticos e estrategistas. Todos me observavam como se buscassem sinais que dessem sentido ao desconhecido. Eles esperavam que eu falasse, mas eu havia decidido que não. Minha função não era convencer ninguém por palavras, mas permitir que a realidade falasse por si. A sala permaneceu em silêncio absoluto por longos minutos, até que percebi que, mais do que respostas, eles estavam tentando entender quem eu havia me tornado. Não fisicamente, mas existencialmente. E quando perceberam que eu não ofereceria explicações formais, começaram a entender que não havia explicação simples. Era uma paisagem complexa, tão rica quanto qualquer mapa estelar. A profundidade emocional que percebia não me tornava superior, apenas consciente. E consciência trazia responsabilidade. Fui conduzida por um corredor panorâmico que revelava do lado de fora a vastidão negra do cosmos. As estrelas pairavam à distância como observadoras vigilantes. E mais adiante, quase invisível, percebi a presença adormecida de um fragmento da colmeia. Talvez uma extensão remota, talvez apenas minha percepção da existência deles. Não era vigilância, era ressonância. A sala final era circular, ampla e projetada para abrigar debates intersetoriais. Eu sabia que seria avaliada ali, não em termos físicos, mas filosóficos. Aquela cúpula era o lugar onde destinos eram discutidos, às vezes com calma, às vezes com desespero. Não seria diferente agora. Ao entrar, senti um deslocamento suave no meu próprio campo perceptivo. A estrutura metálica da sala refletia a luz de forma fragmentada, criando ilusões sutis de movimento. Era como se o ambiente tivesse sido projetado para evitar que qualquer pessoa ali se sentisse completamente no controle. Uma escolha inteligente.
Havia figuras sentadas ao redor da mesa central, comandantes, estudiosos, representantes diplomáticos e estrategistas. Todos me observavam como se buscassem sinais que dessem sentido ao desconhecido. Eles esperavam que eu falasse, mas eu havia decidido que não. Minha função não era convencer ninguém por palavras, mas permitir que a realidade falasse por si. A sala permaneceu em silêncio absoluto por longos minutos, até que percebi que, mais do que respostas, eles estavam tentando entender quem eu havia me tornado. Não fisicamente, mas existencialmente. E quando perceberam que eu não ofereceria explicações formais, começaram a entender que não havia explicação simples. Era possível ver a frustração surgindo em alguns, a desconfiança se manifestando em outros, e, curiosamente, a aceitação crescendo nas mentes mais sábias. Aqueles que compreendiam a vastidão do cosmos sabiam que certas verdades não podiam ser capturadas por relatórios, sabiam que experiências transformadoras não cabiam em protocolos. Sabiam que, diante de forças como os Walter, a única postura sensata era a humildade. Pela primeira vez desde o renascimento da colmeia, percebi que havia encontrado um ponto de estabilidade. Eu não precisava justificar minha existência, não precisava traduzir o núcleo, não precisava acalmar medos ou inflamar esperanças. Minha simples presença era por si só a resposta. Assim que a reunião terminou, não por decisão verbal, mas porque todos compreenderam que nada mais poderia ser acrescentado, deixei a sala e caminhei novamente pelo corredor panorâmico. A vista me impactou mais desta vez. Era como se o universo tivesse ganhado profundidade adicional. As estrelas pareciam mais vivas, o vazio mais cheio, as distâncias mais densas. Eu havia retornado ao mundo orgânico, mas carregava dentro de mim um fragmento do que existia além dele. E essa coexistência não era conflito, era complemento. A estação foi se afastando em uma manobra lenta e percebi que o retorno à Terra, ou ao que restasse de meu antigo lar, seria inevitável. Não porque eu desejasse voltar, mas porque o mundo precisava compreender o que significava viver em uma galáxia em equilíbrio. E ser ponte significava seguir onde quer que a travessia fosse necessária. Quando finalmente embarquei na nave menor que me levaria de volta ao espaço civilizado, percebi algo novo. Minhas percepções começavam a se estabilizar. A sensibilidade extrema que eu havia sentido logo após deixar o núcleo agora se tornava mais clara, mais definida. Já não era inundação, era leitura. Eu conseguia compreender emoções sem ser consumida por elas. Conseguia sentir vibrações da colmeia sem perder o eixo humano. Conseguia perceber fluxo de decisão sem me confundir com ele. Era integração sem fusão. Humanidade expandida, não substituída. A viagem até a Terra, ou mais precisamente até a grande estação orbital que servia como centro administrativo, foi longa, porém silenciosa. Durante a travessia, percebi que cada hora me afastava mais da Helena Arcturus que um dia existiu. Não havia luto por ela, apenas transição. Quando finalmente viu o planeta azul suspenso sobre as luzes da órbita, senti uma emoção inesperada. Uma vibração antiga, enterrada, mas ainda viva. Era nostalgia, sim, mas também algo mais profundo. Era a consciência de que aquele lugar físico havia criado a pessoa que eu fora, mas jamais poderia conter quem eu me tornara. O planeta não era mais meu lar, mas ainda era parte de mim. A nave desceu pela órbita superior, atravessando campos luminosos e então se aproximou da estação central. Ao desembarcar, senti uma onda de pensamentos direcionadas a mim. Não eram conscientes, mas sim reações naturais. Surpresa, medo, fascínio, negação. O padrão era sempre o mesmo. A humanidade tentando compreender o que não compreendia. Enquanto eu caminhava pelo corredor principal da estação, percebi algo que me emocionou profundamente. Pela primeira vez desde o núcleo, senti minha humanidade sem distorção. Não como resíduo, não como ruído, mas como essência. Eu não era apenas a ponte, eu era a lembrança viva de tudo que uma mente orgânica podia se tornar quando exposta ao infinito sem se quebrar. Caminhei até o grande salão central da estação, um espaço monumental projetado para discursos históricos, eventos diplomáticos e registros oficiais.
Ele estava vazio naquele instante. E pela primeira vez desde que tudo começou, aquele vazio me pareceu acolhedor. Eu compreendi naquele momento que minha jornada não terminava ali. Não terminava com relatórios, nem com conselhos, nem com explicações. Minha jornada terminava e começava com movimento. Eu caminhei até a ampla janela panorâmica que revelava a terra em toda sua vastidão azul e deixei que a luz silenciosa atravessasse meu rosto. A colmeia renascera, a galáxia mudara, as espécies precisariam aprender, e eu, eternamente entre mundos, seguiria adiante. Guardaria o equilíbrio, traduziria o inefável, manteria a ressonância viva. E assim, compreendi o último segredo que a colmeia havia deixado em mim. Nenhum mundo é silencioso, nenhuma espécie está sozinha, nenhuma era dura para sempre, e nenhum equilíbrio existe por acaso. A ressonância havia começado, e eu era sua primeira guardiã.